Olá, seja bem-vindo. Começa mais um Repensar e hoje o nosso convidado é João Tiago Garcia. É um jovem que está trabalhando pela juventude do nosso país e ele vem refletir conosco sobre o tema muito importante também para esses jovens que estão ajudando nessa transformação do nosso planeta. Nós vamos falar sobre a literatura e a importância que ela tem para a juventude. Bom, João Tiago, seja muito bem-vindo. Famoso JT para os jovens, né, João? É isso aí. Obrigado, agradeço o convite. E é isso mesmo, né? A mocidade tem essa dinâmica, né? De a gente chamar o pessoal a conhecer de várias maneiras, né? Então eu também sou conhecido como JT. A hora eu vou te chamar de João, a hora eu vou te chamar de Tiago e tudo bem, né? Não tem problema. Bom, João, quando nós vamos falar aqui mais especificamente da doutrina espírita, né? Da literatura espírita, lógico que toda a literatura é importante, mas vamos falar da literatura espírita. Mas antes a gente gostaria de saber como que você começou no espiritismo, né? Sua família é uma família espírita. Em que atividade você iniciou? Com quantos anos? Enfim, né? Qual foi o seu comecinho? Assim? Eu tinha, acho que 18 anos quando eu comecei. Até falo que para a mocidade eu comecei velho já. Isso, né? porque você não passou na evangelização, não, é isso? Não tive evangelização. Minha família não é espírita, né? Sim. E aí eu comecei a frequentando com uma amiga minha convidou para ir no centro. E eu fui, né? Comecei a participar do trabalho da mocidade, que era de domingo à tarde. E aí, nas primeiras semanas da mocidade, o pessoal convidou, né? Fizeram um convite no salão, chamando para um evento que eles iam realizar, né? O COMEA, a Confraternização das Mocidades Espíritas de Atibaia. Sim. E quem queria trabalhar, quem queria ajudar no COMEA. E eu sempre fui meio entrão, né? Querendo participar de tudo e tal. Fui lá e falei, eu gostaria de vir e fui para participar das reuniões. Engraçado que o tema do evento era justamente obras básicas. Ah, muito bom. Então já começa na doutrina participando de um evento e falando de livro. Você já começou pelo conceito né, máximo que é a doutrina, né? Sim, começar pelo começo, né? Como o pessoal costuma dizer. É interessante, né? Então foi bem interessante, a gente estudou bastante, pesquisou bastante, era uma coisa super... Né? É engraçado que tinha muitas coisas que estavam ali também que eu já meio que pensava ou entendia daquela maneira e trouxe luz realmente a muitas dúvidas que eu tinha com relação àquilo. E aí aprendi e me apaixonei, né, pela doutrina e pelo movimento espírita. Você tá entre aqueles que, ao conhecer a doutrina, parece que a doutrina já fazia parte da sua vida, é isso? Já falava comigo daquilo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque nós precisamos mesmo, né, de jovens que vêm com essa vontade, como você diz, né, de participar, erguer a mão sempre que for convocado, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, porque a gente vê mesmo a nossa juventude um pouco, eu não sei se é desorientada, mas se é um pouco abandonada pelos pais, né? Deixam muito, eu acho que os jovens, as crianças hoje estão sendo deixadas um pouco pelo fator ter e não pelo fator ser. Né, essa coisa de orientação para ser alguém, para ser um adulto de bem, um adulto equilibrado. E eu acho que esses grupos que vocês formam colaboram essencialmente nessa ajuda a todos os jovens, não é isso? A mocidade, em muitos casos, ela supre, inclusive, um papel, né, de vínculo afetivo na relação na vida do jovem. E quando a gente fala, inclusive, né, da família, a importância da família nesse processo da formação, muitas famílias não estão nem preparadas, né, para lidar com o jovem. Não tem preparo para lidar com a criança e com o jovem é complicado. E aí, que jovem você está formando, né? Qual adulto você está formando nesse processo? E o Centro Espírita, de modo geral, acredito que favorece, auxilia nesse trabalho. E a gente, quando foca no relacionamento, né, e não só nessa questão material ou na questão, né, mas no relacional mesmo, porque se a gente parar para analisar o Evangelho, de modo geral, Jesus, quando fala para a gente, ele nos convida à vida em relação. Né? A lei de sociedade é uma lei natural. Lógico. Né? Então, assim, sem o outro que me completa, né, então a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, trabalhar em família, né? E sendo, né, reconhecendo família como um vínculo, laços afetivos, né, acho que isso tende maior esse conceito. Então, assim, uma das questões que eu ia fazer para você, assim, qual a importância, né,
desses grupos, dessa mocidade espírita, ou dos grupos de mocidade, seja o título que for, o título religioso que for, se estão estudando o processo da vida, as leis de Deus, eles são importantes, né? Então, qual é a importância para o centro espírita, para a família, para a sociedade? Você já deu um preâmbulo, né? Porque é importantíssimo, né, João? Sim, para o jovem, de modo geral, realmente é um espaço para ele poder ser jovem. Isso. Né? E para mim, né, podendo falar para mim, foi um lugar onde realmente eu pude me encontrar. Né? Onde eu pude ser realmente o JT, ser quem eu queria ser de verdade, sem máscara, sem fantasia, sem me enganar. E, ao mesmo tempo, não sendo infantilizado, porque muitas vezes o jovem tem aquela coisa, para algumas coisas ele é infantil, para outras coisas ele é adulto, e ali não, ali vocês estão sendo o que vocês são, naquele momento, o momento que vocês estão vivendo. É isso. O processo, quando a gente comenta de autonomia do jovem, né, que ele vai pegando autonomia na sua vida, é realmente um processo de construção, né, em espaço de liberdade. Então, você vai dando liberdade e ele vai construindo a sua autonomia. Né? E a questão da infantilização, a gente vê muitos trabalhos hoje de juventude acontecendo em que o jovem é infantilizado. Então, ele é deixado de lado, ele não participa, não se envolve no trabalho. Então, onde ele acaba realmente tendo uma postura passiva perante o trabalho e não algo que vá lá e assuma aquilo e faça aquilo. Né? Então, se você oportuniza o espaço para o jovem e orienta ele para aquilo, você vai ter um trabalhador, você vai ter uma pessoa fazendo. Né? Uma amiga minha costumava dizer que o jovem não dá trabalho, ele busca. Né? Então, se você orienta ele para fazer as coisas, ele vai fazer. Né? Isso, porque você tem que ser... Nós não vamos nos adequar a ele, mas nós vamos nos adequar à forma como ele pode se desenvolver. Porque a gente tem que se adequar ao tempo que nós estamos vivendo, né? Nós que já passamos por essa fase, né, sabemos muito bem qual é a dificuldade ser jovem. Sim. Na casa espírita mesmo, se você perceber os espaços, né, por isso que é importante a mocidade dentro de um centro espírita. Se você tem o trabalho mediúnico, onde ele acontece? É na reunião mediúnica. Isso. O trabalho assistencial tem a área social da casa espírita. E qual é o espaço do jovem no centro espírita? É a mocidade. Ele vai se participar, ele vai envolver de todo o trabalho? Vai, mas a mocidade é o espaço dele, onde ele vai poder cantar, brincar, fazer, e estudar o tema que às vezes ele está em conflito no seu dia a dia, à luz da doutrina espírita. E adequado ao tempo dele, né? Porque tudo é adequado ao tempo. Se a própria doutrina diz que a evolução é ao tempo de cada um, então, ao tempo do jovem, tem uma característica, o progresso para ele, o desenvolvimento. Ao meu tempo mais maduro, eu tenho um outro tempo, né? Então, isso é extraordinário. Então, ter jovens como vocês aqui no programa falando disso é importantíssimo para quem nos assiste e para nós que estamos aqui entrando em contato com vocês, né? Mas nós estamos aqui para o intervalo, nós vamos para o intervalo, vamos continuar falando dessa importância do jovem na nossa vida e na vida da sociedade. Nós voltamos já já.